O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Dito isso, para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos o mês de maio e hoje é a primeira sexta-feira do mês, o dia em que a igreja invoca de uma maneira toda especial o coração de Jesus. E hoje a palavra de Deus nos ajuda a refletir sobre a bondade infinita desse coração, quando escutamos o evangelho da multiplicação dos pães. Nós somos tentados a permanecer, a valorizar esse aspecto de que 5 pães e 2 peixes conseguiu matar a fome de tanta gente. Quando, na verdade, aquilo que Jesus deseja chamar a nossa atenção é para o quanto é bom sabermos partilhar, o quanto é bom sabermos vencer o egoísmo, que é um sentimento que insiste em permanecer no coração da gente. Quando nós nos deparamos com o Evangelho, quando nós começamos a escutar a palavra do Senhor, todos os seus ensinamentos são um apelo constante a vencermos o egoísmo. E é para todos nós, para mim, em primeiro lugar, e para cada um
de nós que estamos nessa igreja. Uma batalha diária, que começa dentro dos nossos lares. O egoísmo que às vezes faz com que a gente esqueça de dar atenção para um filho, para uma filha, para um neto. Esses dias nós acompanhamos uma história triste de uma criança que foi brutalmente assassinada pela madrasta, segundo aquilo que diz, ninguém sabe ainda, né? Mas supostamente. E aquilo que marcou foi o apelo dessa criança que queria ser amada, que não contava com a disposição das pessoas para amá-la. Aquilo tocou o coração da gente. Quantas vezes que eu, padre, também não reservo um tempo para quem procura. A gente sempre está muito ocupado. Mas não é só o padre. Às vezes dentro de casa a gente não para escutar o próximo. Nós não paramos para dar um espaço para que a outra pessoa fale. E isso é um perigo. Por quê? Porque vai acabando todo aquele sentimento verdadeiro que deveria só crescer, aumentar. O sentimento do verdadeiro amor, daquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. A atitude de nosso Senhor Jesus Cristo repartindo o pão, meus irmãos e minhas irmãs, a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo repartindo aquele pão, faz com que os nossos olhos se abram para uma realidade importantíssima. Não pensar somente em mim, mas lembrar que junto comigo tem outras pessoas. Quem dera que todos se conscientizassem disso. Nós não estamos sozinhos no mundo. E o bem que eu quero para mim, o outro também merece. A palavra de Deus é um apelo constante a vencermos o egoísmo, a vencermos a maldade, a vencermos o individualismo. Imaginem só a lição que Jesus deu para todos os seus discípulos e para todos os homens e mulheres de todos os tempos. E queriam fazê-lo rei. Mas Jesus sai e se refugia na tranquilidade, vai para um lugar deserto para ficar em oração, porque na verdade o povo não entendeu naquele momento o que ele queria expressar com aquela atitude. Partilhar, dividir. Eu fico pensando quantas famílias que entram em crise quando chega na hora de dividir os bens. Quando são crianças, adolescentes e jovens, todo mundo convive, que é uma maravilha dentro de casa. Há um certo momento, quando vão ficando mais adultos e tal, e chega um momento em que os pais já não estão, e aí começam todas as divisões. Eu fico pensando quantas situações assim eu acompanhei nos últimos tempos, de famílias que aparentemente eram tão unidas, e a um certo momento se revoltaram, por causa do dinheiro, por causa de uma casa velha caindo ali, por causa de uma coisa sem futuro que ninguém leva, como diz o Papa Francisco. Nunca vi um carro forte atrás de um caixão, né? Nunca vi um carro forte atrás de um caixão. E quanta gente que briga, quando na verdade deveria existir naquele momento um consenso. Ah, fulano é mais pobre que eu, deixa para ele então. Mas não, tem o capetão que vai lá dizer, não deixa não, tem que brigar, o direito é igual, não sei o que, essas besteiras todas. Jesus Cristo, Ele quer uma outra coisa. Ele quer que nós vivamos bem e não que nós vivamos nesses conflitos. E a palavra de Deus hoje é forte nesse sentido, muito forte. Meditar sobre a partilha, sobre a multiplicação dos pães, é meditar sobre o nosso compromisso de construir um mundo melhor, começando dentro da nossa casa. A caridade é boa, é ótima, mas ela tem que começar dentro de casa. Nós temos que ser caridosos com aqueles que convivem conosco. Nós temos que praticar a partilha com aqueles que estão debaixo do mesmo teto. A graça de Deus é algo que nós invocamos,
que nós pedimos. E infelizmente nos últimos tempos, embora se fale tanto de oração, são poucos aqueles que realmente rezam. E é a falta de oração que tem prejudicado tantas pessoas. Rezar, dobrar o joelho, para quem ainda pode, uma maneira simbólica de dobrar o joelho para rezar, mas rezar, invocar a graça de Deus. Interessante, a conclusão do Evangelho hoje diz que Jesus, quando percebeu que tinha um projeto, o pessoal queria colocá-lo como rei, ele sai e se refugia num lugar deserto. E por que ele foi para aquele lugar deserto? Porque era costume de nosso Senhor Jesus Cristo, embora sendo Deus, ele se refugiava em um lugar tranquilo para estar em sintonia com o Pai e o Espírito Santo. Essa tranquilidade que a gente tem que buscar, às vezes mesmo quando o ambiente em volta é de barulho. Esse contato com a oração, o cuidar da nossa alma. Hoje a liturgia também faz memória de Santo Atanásio, um grande santo da história da igreja, um dos 4 doutores mais importantes da história da igreja, e que defendeu com muita coragem que Jesus Cristo é Deus e homem, humano e divino. E sofreu muito porque ele não calava, mesmo diante das ameaças de morte. Atanásio com coragem ia adiante proclamando essa verdade. Hoje, quando a gente reza o creio, a gente reza de maneira tão distraída e tão apressada que a gente nem imagina o quanto as pessoas sofreram para que o creio chegasse a ser colocado da maneira, a profissão de fé, né, o símbolo da nossa fé fosse colocado da maneira como foi colocada. Cada parte daquelas ali foi muito debatida, muito estudada e para alguns foi muito sofrida, como por exemplo Atanásio, que por 3 ou 4 vezes foi levado prisioneiro da diocese dele, da sede onde ele estava como bispo, levado para prisões em lugares distantes, onde ele não tinha contato com ninguém. Por quê? Porque ele combatia uma heresia que queria afirmar que Jesus é somente homem e não é Deus. E ele defendia, porque apoiado na Sagrada Escritura, quem olha para a Sagrada Escritura não tem nem dúvida, como hoje nós não temos. De fato, Jesus Cristo é Deus que se fez homem, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho gerado, não criado, como a gente reza, né? É o Filho de Deus Pai. E venerar o coração de Jesus é justamente observar essas duas realidades nele. É Deus, mas é humano. E sendo humano tem um coração. E um coração que ama, que bate de amor por nós. De fato, o coração de Jesus bate. Até hoje está lá. E nesse coração bendito, maravilhoso, nós queremos encontrar um espaço. Mas Ele nos ama. Tem um amor todo especial pela humanidade. A devoção ao coração de Jesus, que foi pouco a pouco se fortalecendo nos séculos e se tornou algo tão importante para a história da igreja, é uma maneira de nós compreendermos o infinito amor de Deus por nós. Deus tem um coração e Ele nos ama. E é um coração misericordioso, que não cansa de perdoar. É o próprio Cristo que nos fala disso quando Ele conta a parábola do filho pródigo, que não obstante os nossos pecados, Ele está sempre esperando por nós para nos perdoar. Muito bonito, muito profundo pensar sobre isso. Procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, valorizar esses aspectos fundamentais da nossa fé. Sejamos autênticos discípulos, missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias os nossos bispos estão reunidos lá em Aparecida e estão justamente tratando desse aspecto tão importante, a igreja missionária, a paróquia como comunidade de comunidades. Uma igreja dinâmica, pronta a testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, pronta a ir buscar aqueles que se afastaram, trazer de volta quem está desesperado, para que renove sua esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração esses dias deveria ser bem forte também pelos nossos bispos. Nos lembremos de pedir por eles,
para que o Espírito Santo possa orientá-los em cada momento dessa assembleia e que eles possam fazer passos muito significativos para o bem da nossa igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.